Pessoal, tudo bem? Você já parou para pensar que todas as suas emoções e seus sentimentos podem afetar diretamente na saúde do seu corpo? Exatamente. Quando a gente não identifica, não trabalha, não elabora e não equilibra as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente entra num estado de sofrimento psíquico e a gente acredita ali que resolveu, né? Passou um pano e resolveu. Só que mais para frente você vai ter um sintoma físico no seu corpo. Como, por exemplo, pessoas que sofrem de dores de cabeça, quedas de cabelo, falta de concentração, falta de memória, problemas de pele, alergias. Essas pessoas estão somatizando na maioria das vezes. Então, esse processo realmente de você transportar um problema de ordem psicológica para o seu corpo é chamado de somatização. A pessoa ela procura o médico, ela realiza exames clínicos e não tem nada de conclusivo no resultado do exame. Então o médico chama a pessoa e fala: seu problema provavelmente é de ordem psicológica. Aconteceu alguma coisa? E aí, se você for buscar, se você for fazer realmente uma retrospectiva, você consegue identificar por que isso está acontecendo com você. Só que quando esses sintomas não são tratados e isso não é visto a tempo, isso se torna e pode evoluir para um estágio mais, vamos dizer, mais grave, que é a doença psicossomática. Aí sim, essas são reconhecidas e identificadas em exames, como por exemplo as gastrites, as úlceras, os problemas de ordem muscular, dos nervos, hipertensão, alteração da tireoide. E aí, chegando na tireoide, eu vou então falar para vocês por que isso está tudo interligado. Tudo isso está interligado através dos nossos hormônios. São cerca de 50 hormônios que o corpo produz, que são químicas liberadas pelas nossas glândulas, que fazem com que todo o organismo se desenvolva e a gente se equilibre. O sono, a fertilidade, o humor, é tudo regulado pelos hormônios. E que quando a gente não está bem, a nossa mente manda informações para essas glândulas produzirem mais ou menos desses hormônios. E isso altera totalmente o equilíbrio do nosso corpo. Vou pegar aqui como exemplo o cortisol. Cortisol é um hormônio que regula o nosso estresse e a nossa ansiedade. Só que quando a gente está triste, a gente fabrica em excesso esse hormônio e faz com que o excesso dessa substância no nosso organismo cause depressão. Um outro hormônio muito importante que a gente tem no corpo é a melatonina, responsável pelo sono e pelo estado de vigília. Quando a gente está muito ansioso, quando a gente está muito estressado, o nosso corpo produz menos melatonina, fazendo com que a gente tenha dificuldade para dormir. Então, a famosa insônia. E quando a gente não dorme, aí a gente tem problemas com a memória, com a concentração. Olha, eu citei apenas 2 hormônios, mas eu falei para vocês que a gente tem cerca de 50 hormônios que fazem todo o nosso processo de homeostase, todo o equilíbrio do nosso corpo, da nossa vitalidade. Então, gente, o corpo fala e as doenças e os sintomas são realmente respostas do que a gente sente. E tudo que a gente sente passa pela nossa mente, pelo nosso pensamento. A gente precisa ressignificar. Tudo que acontece na nossa vida, a gente precisa pensar, digerir, entender, olhar o lado bom das coisas. Muitas vezes a gente finge que não aconteceu, né? Coloca ali panos quentes em cima e acha que aquilo realmente não tem solução. Ou então a gente fica ruminando aquilo ali e não resolve, não coloca para fora, não conversa. Então, o primeiro passo para a gente tratar aí as doenças psicossomáticas e os processos de somatização é o autoconhecimento.
O autoconhecimento é você parar com você mesmo, um processo de meditação, num processo de atividade onde você goste de realizar uma atividade física, uma atividade esportiva, a leitura de um livro, um momento só com você, para que você tenha ali uma válvula de escape. Se isso não resolver, procure orientação, procure uma psicoterapia, um profissional realmente que está preparado para te ouvir, um profissional que está preparado para conduzir todos os seus pensamentos e te direcionar para uma solução mais tranquila e que realmente, na maioria das vezes, está ali na nossa frente e a gente não consegue enxergar, porque a gente está ali perdido no emaranhado de sentimentos e de acontecimentos, que é assim que é a vida. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas o profissional da área da psicologia está preparado para te ouvir e delinear ali os seus pensamentos e separar em setores para que você realmente encontre a saída mais breve e mais coerente possível.